canal Resumo de Odonto. Hoje a gente vai dar continuação à nossa série de vídeos sobre os materiais restauradores e hoje nós vamos falar a respeito da resina composta. A resina composta, ela é um dos materiais mais utilizados diariamente, principalmente por conta da sua característica estética, que a sua tonalidade se assemelha muito ao tom do dente, né? A gente sabe-se que hoje a resina composta, ela tem diversos tipos de cores, ao contrário dos nossos outros materiais que a gente viu, como o cimento de número de vidro, o cimento de hidróxido de cálcio, eles não tinham tantas variações de cores como a resina composta tem. E por ela ser tão abrangente em cores, a gente consegue muitas vezes fazer uma restauração e o paciente vai observar que parece que ele nem teve cárie. Bom, a resina composta, ela sempre vai ser a primeira opção para fazermos uma restauração em dentes anteriores. Primeiro, por conta do seu tom, né? Lógico. E quando a gente vai conversar, a gente observa naquele paciente logo a sua tonalidade. Então, muitas vezes, a gente coloca um cimento de número de vidro ou um cimento de óxido de zinco eugenol, por exemplo, no dente, e aí a gente logo de ver que aquele dente daquele paciente já foi restaurado, já foi obturado, como as pessoas dizem. Mas o que a gente vai falar um pouco hoje é sobre as características da resina, porque isso a gente já sabe, né, que a propriedade dela principal é a estética. A resina composta, ela contém, né, matriz orgânica, matriz inorgânica e agentes de uniões. Os agentes de uniões a gente vai falar ao posterior nesse mesmo vídeo. Então, como é que foi surgido a resina composta? Em 1904, tinha um cimento de silicato, que também era um material bom, mas ele tinha muitas desvantagens que não valia a pena ser utilizado. Então, houve-se mais estudos. Em 1940, teve as resinas acrílicas. Em 1956, as resinas epóxicas. E em 1963, a gente entrou no nosso sistema adesivo a resina composta. Esse material é excelente, que a gente consegue observar logo de cara a sua função. Então, aqui a gente consegue observar, né, a mesma imagem, só que mais ampliada, como diferente faz uma boa restauração no seu dente. Mas é claro que nós, como estudantes, a gente não vai na nossa primeira restauração no Bob fazer uma restauração assim. É claro que tudo é técnica e prática. Aqui a gente observa a diferença gritante de uma restauração de amálgama, inclusive é o nosso próximo vídeo aqui no canal, e a restauração de resina. Então, é realmente uma diferença, sim, tanto em dentes posteriores, né, que a gente está vendo na imagem, ainda mais em dentes anteriores. Então, o paciente, quando ele chega no seu consultório, ele já vai logo falar, ó, eu não quero aquela tonalidade prata, eu quero o branco, porque ele já sabe que é mais bonito, né, esteticamente. Também ela apresenta boas características. Eu sou apaixonada pela resina, eu amo trabalhar com resina composta, ela é excelente. Quais são as indicações? Bom, a resina composta a gente pode indicar praticamente para tudo, mas eu trouxe aqui as principais indicações dela. A gente pode indicar tanto para restauração direta e indireta nos todos os dentes anteriores e posteriores. A gente pode indicar em relação a facetas dentárias, colagem de fragmentos dentários. Então, muitas vezes a gente pode colar o próprio dente, né, quando houve uma avulsão ou algum fragmento dele com a resina. Então, a gente faz essa colagem com a resina composta. Além disso, fechamento de diastemas, colagem de brackets também a gente pode fazer o uso da resina composta e também a confecção de núcleos de preenchimento. Então, muitas vezes a gente pode fazer essa indicação também. Ou seja, a gente pode indicar praticamente para tudo. E também a gente pode indicar para quando a gente tem algum defeito estrutural, como por exemplo, abrasão, erosão, hipoplasia de esmalte, abfração. Quando tem uma melogênese imperfeita, a gente pode indicar. A resina, ela tem diversos tipos. Tem as macrohíbridas, as microhíbridas, as monohíbridas. Mas esse não vai ser o objetivo dessa aula, que a gente vai dar um resumo, como o próprio nome do canal fala, sobre as principais características da resina composta e o seu protocolo clínico. Bom, a resina composta, ela, já tá, como o próprio nome dela diz, ela é composta.
Então, do que ela é composta? Ela é composta de diversos monômeros que, através da incidência da luz, o que seria a incidência da luz? O fotopolimerizador. Então, quando esses monômeros eles são incididos com a luz do fotopolimerizador, eles vão desencadear uma reação de conversão de monômeros em polímeros. Então, por exemplo, vamos supor um exemplo. Aqui a gente tem diversos monômeros que estão na resina composta. E aí a gente vai lá, aplica na cavidade daquele paciente, insere tudo certinho e a gente polimeriza com o nosso foto. E quando polimeriza, esses monômeros eles se agregam, formando um polímero. Então, a resina composta, ela é principalmente dada quanto a essa composição. E aí a resina composta, ela vai ter alguns inibidores, como a hidroquinona, vai ter alguns modificadores de cor, como o dióxido de titânio, o bário, o óxido de alumínio, que vai dar a cor daquela resina. Então, ela é A1, ela é A2, ela é A3, ela é B1, B2, B11, não sei. Então, o que vai dar vai ser esses modificadores de cor que vão estar entre esses monômeros. Mas esse assunto é muito amplificado. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só a respeito dessa polimerização da resina composta. Quais são as propriedades da resina? Bom, eu poderia falar a maior parte desse vídeo só das características positivas que ela tem, mas eu me contive a 4 principais. Bom, primeiro, estética, né? A gente não pode deixar de falar que ela tem uma estética, sim, excelente em relação à cor do elemento dentário. Bioatividade, ela é muito boa em comparação a outros tipos de resina. Durabilidade, então ela vai durar naquela cavidade daquele paciente por muito, muito tempo, principalmente se o paciente tiver aquele cuidado. E resistência, então ela tem resistência à fração, ela tem resistência mecânica, tem resistência elástica, então é um material muito bom, além de ter uma estabilidade dimensional. Então a resina, ao contrário do amálgama, que não tem essa estabilidade dimensional, acaba trazendo isso para ela como uma vantagem. E quais são as desvantagens? Primeiro, a contração de polimerização, então a resina vai ter essa contração que vai acabar afetando ela. Dureza, então quando ela fica fotopolimerizada, né, quando ela fica seca, a gente não consegue manipular. Então a gente vai ver que a gente vai tentar manipular, a gente não consegue, aí vai ter que entrar com a broca. Desgaste, então, é uma característica negativa dela, é que ela tem esse desgaste, né, ela não tem resistência ao desgaste. Então, se o dente daquele paciente ele tiver algum distúrbio, como por exemplo um bruxismo, ele vai ser afetado também porque esse material ele não é muito resistente em relação à dureza. Sorção de água, então ela tem tanto embibição quanto cinerese, então é um material que a gente também não pode ter muito contato com água. E a agregação de bactérias, que é a principal característica da resina composta em relação às suas características negativas. Então, ela agrega bactérias. Então, por isso que a gente muitas vezes vai observar uma cárie secundária. Então, se a gente não fazer o protocolo clínico dessa resina composta de passo a passo, acaba gerando essa agregação dessas bactérias, principalmente essas bactérias que vão gerar doenças cariosas, bactérias que vão gerar doenças periodontais. Então, a resina composta, ela não é um material muito resistente. Ela trabalha com um método da odontologia menos invasiva e ela vai desgastar o menor espaço possível. Então, ao contrário do amálgama, que a gente vê que a gente tem que desgastar uma grande cavidade, na resina não, a gente vai desgastar pouquíssima cavidade dela. Então, é uma característica muito positiva da resina composta. Se a gente vê que só tem um pontinho que tem cárie, a gente não precisa fazer toda aquela abertura cavitária, né, na coroa do dente, para a gente poder acessar. Aqui a gente tem um tipo de resina, que é a resina composta, né, diversas cores. A2, aqui é a A1, também tem a A3, então vai depender muito da tonalidade do paciente. Uma coisa muito importante que é quando a gente estiver selecionando aquela resina, a gente precisa selecionar ela à luz, sem ser a luz do refletor, a luz natural. Então, a gente vai selecionar a cor, a que estiver mais parecida com o dente do nosso paciente, nós selecionamos. Qual é o protocolo clínico? Bom, eu vou falar aqui rapidamente, porque a gente vai ver cada passo a passo desse protocolo. Então, primeiro a gente tem a limpeza da unidade dentária. Então, a gente tem que fazer uma limpeza.
Secagem do elemento dentário também temos que fazer. Abertura da cavidade com alta rotação. Remoção da cárie com baixa rotação. Ataque ácido, sistema adesivo, primer e acabamento e polimento. Então, vamos ver passo a passo agora. Primeiro de tudo, a gente tem que fazer uma profilaxia. Então, o paciente chega, a gente acha que é cárie, depois que a gente fez a anamnese e tudo mais, mas e se ele não for uma cárie, for uma mancha branca, sei lá, inativa, ativa? Como é que a gente vai saber isso? Vamos fazer uma profilaxia, vamos pegar alta rotação, o microbrush, pasta profilática e vamos fazer a profilaxia principalmente daquele elemento que a gente está achando que está cariado. Depois que a gente fez essa profilaxia, a gente vem, faz a secagem com a seringa tríplice e já começa a pegar a alta rotação para a gente fazer os próximos segmentos. Mas como a dentística ela é uma parte chatinha e a maioria dos alunos, como eu, não gosta, a gente tem que fazer o bendito do isolamento absoluto. Então sim, vamos fazer para a gente assegurar tanto o nosso paciente quanto a nós, vamos fazer o isolamento absoluto. Então a gente vem com o arco, com lençol de borracha e fazemos todo o isolamento, principalmente na arcada que você vai fazer a obturação, né, daquele dente. E aí a gente vai começar a fazer a remoção da dentina cariada. Primeiro que a gente vai abrir com a alta rotação, né, aí tem as brocas 10-12, 10-14, 10-16. E aí a gente vai, quando a gente estiver removendo a cárie mesmo, a gente remove com a baixa rotação, porque isso traz menos riscos a gente fazer uma exposição pulpar ou até mesmo um acidente. Então, a gente sempre vai remover a cárie com baixa rotação. E aí, depois que a gente removeu toda aquela cárie, a gente vai fazer uma limpeza daquela cavidade. Eu trouxe aqui o dente do Bob, né? O dente do manequim, do Mon. E aí a gente vai e faz, né? Porque primeiro a gente vai fazer essa no Mon, depois a gente faz no nosso paciente. Mas só para ilustrar. Nós vamos lá e fazemos uma limpeza com clorexidina a 12%. Então, nós pegamos, depois que a gente fez a remoção com a baixa rotação e limpamos toda aquela cavidade. A gente pode usar tanto o microbrush com a clorexidina para fazer uma limpeza, quanto bolinha de algodão. Depois disso, a gente vai começar a fazer a aplicação do ácido fosfórico. Então, o ácido fosfórico, ele fica 30 segundos em esmalte e 15 segundos em dentina. Então, primeiro eu vou passar 15 segundos em esmalte e depois eu passo mais 15 em dentina, totalizando 30 segundos em esmalte e 30 em dentina. Depois que a gente conta, aí a gente conta 1001, 1002, 1003... E aí, deu os 30 segundos, a gente faz a lavagem, secamos com bolinhas de algodão e aí a gente vem para a aplicação do sistema adesivo. Aí o sistema adesivo tem diversos tipos de resinas, né? Como eu disse para vocês. E um exemplo dessa resina é a resina Opalis. Mas tem a resina da 3M, tem a resina P60, tem diversos tipos de resina que a gente pode escolher. Aí tem as translúcidas, tem as extra opaca. E aí, cada uma dessas tem um valor diferente. E tem uma função diferente também. Mas aqui a gente está dando mais em relação à remoção de tecido cariado. E aí, depois a gente vai começar a fazer a aplicação do sistema adesivo. E aí, a gente vai utilizar a técnica incremental. Então, por exemplo, aqui é uma classe 2. Uma mésio ocluso distal. Vamos dizer que a distal aqui esteja aberta também. Como é que a gente vai inserir? Depois que a gente fez a parede axial, a parede de fundo, a parede de esmalte com a de dentina, o degrau, nós vamos começar a inserir essa dentina. Aí a gente insere a dentina de esmalte e a dentina a gente insere a resina de esmalte e a resina de dentina. E aí é bom a gente fazer dois tipos de cores diferentes para dar um contraste. Em dentes posteriores não tanto, mas em dentes anteriores, principalmente porque a gente vê que a resina, né, dos dentes anteriores, ela é mais opaca em relação à dos dentes posteriores. E nós utilizamos a técnica incremental, pegamos uma bolinha de resina, aplicamos ali em uma parte daquela cavidade, a gente já vai fazendo o desenho do dente. É claro que a primeira vez que você fazer, não vai sair aquela coisa toda.
Uma semana depois que a gente fez toda a nossa técnica incremental, a gente vai pedir para o paciente voltar para nós podermos fazer o acabamento e polimento. E aí sim, a sua restauração vai ficar linda, ou não. Mas é claro que a gente tem que entender, principalmente nós que somos alunos, que a primeira que a gente vai fazer não vai ficar bonita. Mas vai ficar mesmo. Eu trouxe até aqui uma imagem, né, que a gente vê o paciente depois voltando uma semana para a gente verificar a oclusão, né? Então, depois que a gente fez acabamento e polimento, verificamos a oclusão, o paciente pode ir para casa. E aí tem que ter todos aqueles cuidados. Então, a gente já vem falar para o paciente que ele não pode fazer algumas coisas, por exemplo, de início. Então, tipo, beber café. A gente tem que dar cuidados para aquele paciente, para que a gente possa, né, observar o trabalho que a gente fez. Então, a gente vai fazer o aconselhamento dietético, né? A gente vai falar para o paciente, se alimenta com coisas leves, principalmente nos 3 primeiros dias, evita alimento com corante, não fuma, não bebe bebida alcoólica. Se ele fumar, já motiva ele parar de fumar. Fazer um controle, né? Pedir para o paciente retornar alguns meses depois no seu consultório. E falar para ele principalmente fazer a higiene oral, né? Normalmente. Perguntar se ele já trocou a escova. Todas essas instruções de higiene que a gente instrui. E aqui eu trouxe a imagem da minha primeira restauração no mão, que ficou horrível. Mas, gente, tudo é prática. Então, a gente vai tentando, até a gente conseguir chegar nessa perfeição do Dr. Cláudio Pinto. Então, a gente vai conseguir fazer essa lindeza que é a restauração com resina composta, né? A gente trocando por amálgama por resina. E aí fica lindo. Bom, essa foi a nossa aula sobre resina composta. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Foi mais um resumo mesmo sobre ela, mas caso vocês queiram, a gente pode vir a fazer um vídeo mais especificado a respeito da polimeralização da resina composta. Então é isso, se você gostou, deixa o seu like, comenta aqui embaixo se você entendeu. E qualquer coisa, entre em contato através do nosso Gmail, @resumosdeodonto e @canal Resumo de Odonto no Instagram, ok? Beijos e até a próxima. Valeu!